18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você que nos faz companhia. Boa. Obrigada. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Isso aí, participe conosco, inclusive, nesta terça-feira de carnaval, no programa 18 horas. Nosso WhatsApp está à sua disposição. É o 994887592. Participe. Exatamente. Estamos esperando aqui o seu áudio, né, Carlão? O seu comentário, o seu alô a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui, também de outros, ok? Sim. Faz o 18 horas com a gente. Fique à vontade. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Prefeitura de Manaus não retira os flutuantes da orla do Tarumã Sul. Governo Wilson Lima não cumpre acordo e não paga empresas de saúde. Chuva forte causa estragos e transtorno em Manaus. Em Brasília, deputados repudiam decisão que proíbe usar Fundo Amazônia para obras da BR-319. Legal, então esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira de carnaval, 13 de fevereiro de 2024. Você confere a partir de agora mais uma edição do 18 horas no ar para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Hoje é a despedida do carnaval. Hoje é terça-feira gorda, auge do carnaval. E as bandas e blocos começaram agora à tarde e vão até na madrugada desta quarta-feira. Ainda tem bastante carnaval pela frente, hein, Karime? Tem sim, Carlão. Tem muito batuque por aí. Ó, o carnaval marcado pela chuva aqui em Manaus. Chuva que agora à tarde deu trégua. E aí o sol deu ar da graça para alegria geral aí dos foliões. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Ela tem a programação de carnaval para hoje, para amanhã, porque sempre tem aí o baile da ressaca e por aí vai, né? Nathalie Moraes, boa noite. O que temos para hoje do carnaval? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu costumo dizer que são os blocos dos inimigos do fim, né, Karime? Exatamente. Esses aí são, né, aqueles que resistem até o último momento e tem bloco ainda na quarta-feira de cinzas. Eu vou já falar para vocês qual é. Mas hoje, né, uma das maiores pedidas para essa terça-feira gorda de carnaval é o Galo de Manaus com o tema "O frevo não te convida, o frevo te arrasta". E é verdade, viu? É contagiante, é muito contagiante. É um ritmo que é impossível você ficar parado ao ouvir aquele sax, né, aquele trompete, aquela não tem como, contagia realmente. E aqui em Manaus, né, o Galo traz aí vários trios elétricos e voltou esse ano aí pro Sambódromo, Karime e Carlão, né? A festa é gratuita e começou por volta das 4 horas da tarde, né? Com um arrastão aí do DJ Evandro Júnior, ele trouxe forró, shot e por lá são esperadas mais de 50 mil pessoas que devem fazer os foliões manauaras realmente tirarem o pé do chão. Mas tem muita atração por lá ainda, viu? Tem muita gente boa que deve passar por lá, entre eles a banda oficial do Galo de Manaus, a Pororoca Atômica, tem a atração de Salvador, tem Vanessa Alzier, tem muita coisa, tem banda Marrakech, tem forró pra quem gosta de forró, 100% na pisada, tem o Poder dos Padrões, tem pagode com 40 graus de amor, com o Micael e banda, então tem muita coisa boa. Lembrando que a festa lá no Galo de Manaus é uma festa gratuita e vai aí até meia-noite, então dá tempo ainda de você, depois que terminar de ouvir 18 horas, ou então se deslocando pro Sambódromo de Manaus. É só jogar uma purpurina e vai. É isso. E olha, hoje tem também um dos blocos tradicionais já aqui na nossa capital, que é o bloco do P10. É o bloco do bairro do Parque 10. Legal. Só que dessa vez o bloco saiu das ruas e acontece no estacionamento da Universidade Newton Lins. O bloco também é gratuito e deve acontecer aí até às 10 horas da noite, né? São as duas maiores pedidas para essa terça-feira gorda de carnaval, mas encerrando a temporada carnavalesca aqui de Manaus nessa
quarta-feira, tem aí o bloco do Curupirado, Inimigos do Fim. É o bloco lá do bar do Curupira, isso mesmo. Né? Só que dessa vez o bloco acontece lá no Olímpico Clube, na Avenida Constantino Neri. Vão ser mais de 7 horas de música. E aí são mais de 5 mil foliões que são esperados por lá. E por lá vai ter de tudo, da marchinha ao boi bumbá. E essa é a última, vamos dizer assim, fechando, é o adeus, né? É o adeus ao carnaval amazonense. Passando a régua. Exatamente. A festa começa por lá amanhã, né? Na quarta-feira de cinzas, a partir das 5 horas da tarde. E promete ainda, né? Agitar muita gente. É isso. Sem dúvida. Obrigada, Karime, Nathalie Moraes. Carnaval pra vocês, né? Legal. Valeu, Nathalie. 6:08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, já chegamos praticamente à metade de fevereiro e a Prefeitura de Manaus ainda não retirou os flutuantes da orla do Tarumã Sul, hein? O prazo terminou dia 31 de dezembro do ano passado. Nada, Karime, foi feito até agora, hein? Pois é, né, Carlão? Daí a Justiça do Amazonas mandou o Ministério Público se posicionar a respeito do assunto. E o repórter André Meirelles, ele tem os detalhes a respeito desta questão, está ao vivo aqui com a gente, conversa conosco agora. Boa noite, André. Então, afinal de contas, os flutuantes saem ou ficam? Pela decisão aí, Karime e Carlão já eram para serem retirados, né, desde o ano passado. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui na 100.7, também pelo YouTube. Karime e Carlão, boa noite para vocês. Olha só, isso foi uma decisão inicial, né, que determinou a retirada dos flutuantes da orla do Tarumã Sul, aqui na zona oeste de Manaus, e foi proferida em julho do ano passado. E segundo o juiz Moacir Pereira Batista, da Vara Especializada do Meio Ambiente, todos os flutuantes já deveriam ser desmontados. O prazo aí que era até 31 de dezembro do ano passado. Agora a Justiça do Amazonas mandou o Ministério Público se manifestar o porquê aí não há essa retirada ainda. O juiz também pediu que o Ministério Público se pronuncie sobre uma lista apresentada pelo IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, sobre os flutuantes que possuem ou estão em processo de concessão de outorga, e um relatório da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, que considera que a qualidade da água da bacia ainda está dentro de padrões aceitáveis. Teria que ter feito esses testes apresentados pelo IPAAM para que pudesse ser apresentado e confirmado que de fato os flutuantes aí têm causado a poluição, podem causar a poluição ali, né, no rio onde eles estão, né? O prazo final para que a Prefeitura de Manaus notificasse os proprietários e fizesse a devida retirada das estruturas também era até o dia 31 de dezembro, isso agora do ano passado, no 2023, né? E logo após a sentença, no processo que corre desde 2021, proprietários de flutuantes entraram também com pedidos para suspender a decisão ou acabar de uma vez por todas aí com o processo. Só que o juiz não acatou, ou seja, não aceitou os pedidos e mandou que a prefeitura continuasse com as retiradas ali do flutuante. Como é que acontece esse processo na prática? Como é que funciona? De acordo então com o juiz Moacir Batista, a prefeitura tinha que notificar individualmente cada flutuante e aí depois de 30 dias úteis, né, acontecesse o quê? A notificação, né? E o município poderia usar o poder de polícia, né? Que é um atributo próprio da administração pública para retirar ali todas as estruturas da orla, né? E foi isso que o prefeito Davi Almeida fez, né? Inclusive a gente tem o dia em que a gente tem uma fala rápida do prefeito de Manaus, Davi Almeida, o dia em que ele esteve no local e o trabalho da prefeitura de Manaus começou a ser feito, e os cerca de 900 flutuantes dos mais de 100 que tem ali na orla do Tarumã foi notificados para que pudessem se adiantar, se preparar para começar o desmonte. Vamos conferir. Vai visitar um a um. Te garanto que da forma que está, não vai ficar. Nós queremos melhorar, não queremos prejudicar a vida de ninguém, o comércio, o negócio de ninguém, o ganha-pão de ninguém. Mas nós precisamos regularizar. Na verdade, nós precisamos dar uma garantia para a cidade de Manaus de que o seu maior manancial, essa microbacia não está poluída, que ela se mantenha preservada pelas futuras gerações. 18 horas.
Karine e Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, isso ainda no início, né? No ano passado foi essa fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, quando começou ali o processo de notificação dos cada flutuantes que foram notificados para começar o desmonte, para eles começarem a se preparar para que a prefeitura de Manaus começasse a retirada desse processo, né? Só que essa decisão foi considerada injusta pela Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu, que segundo o presidente da associação, que é o Nildo Afonso, a decisão não é justa porque não aborda o problema como um todo e pode impactar na oferta de turismo, na cidade, também na geração de empregos, e ele também acha que a fala, né, da decisão da justiça é injusta em assemelhar aí a poluição do rio com os flutuantes. Vamos conferir a fala do Nildo Afonso. Foi passado para a população a ideia de que os flutuantes que jogam todo esse lixo no rio, os flutuantes que estão poluindo, que não tem estação de tratamento, os flutuantes, em sua grande maioria, têm estação de tratamento, sim. Estação de tratamento certificada, sabe, com memorial descritivo, toda regularizadinha, toda regulamentada, enfim. E aí, o maior desafio tem sido isso, desconstruir essa imagem, até porque se você é um morador ribeirinho, você mora e trabalha no Tarumã, você cria seus filhos ali no Tarumã, imagina, você acha que toma banho, você depende daquele recurso ali para a tua sobrevivência de uma forma geral. Imagina se você, como morador ribeirinho, você quer que os seus filhos cresçam no meio do lixo, no meio do esgoto, de jeito nenhum. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do Nildo Afonso, ele que é o presidente da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Açu, né? Falando aí que não concorda com essa decisão da justiça e que sim, que acredita que os flutuantes que estão ali traz sim emprego e renda aqui para a cidade de Manaus, né? Também eu conversei com alguns proprietários de flutuantes, né? Assim também como o Altemir Viana, que ele é do flutuante Moronguetar Amazônico, que também ele acredita aí, né? Ele estava conversando agora há pouco com ele, que ele acredita também, e ele acha aí que é uma injustiça que está sendo feita e que a responsabilidade da poluição dos rios não deve ser colocado nos flutuantes, né, daqui de Manaus, porque assim também, como a fala que a gente ouviu agora há pouco do Nildo Afonso, que é o presidente da Associação dos Flutuantes ali do Tarumã-Açu, ele falou que tem todo um trabalho ali, né, será a grande questão, acho que as pessoas ficam se pensando se todos os flutuantes ali têm toda essa regulamentação direitinha, como o presidente da Associação dos Flutuantes falou que tem, né? Exatamente. Eu acredito que, de repente, os filiados a essa associação talvez tenham, né, Carlão? Mas nem todos, com certeza. Eu acho que o ponto da justiça, de repente, deve ser esse. São muitos, são irregulares, então tem que ver essa situação realmente. É uma questão de regularização polui, mesmo. Não tem dúvida. Não é o único responsável, né, Carlão? A gente sabe disso. Claro, exatamente. E aí foram notificados para que fossem retirados todos os flutuantes de lazer, recreação ou locação, independente de terem licença ou não, entendeu? Porque pela decisão ali não todos. Generalizou tudo e pronto, né? Exatamente. Não é por ter ou não licença, e sim pelo fato de ter sido uma colocação de que pode haver sim a poluição dos rios por causa da presença ali desses flutuantes. Agora vamos aguardar a manifestação do Ministério Público sobre a retirada de cerca de 900 flutuantes que já foram notificados, inclusive, pela Prefeitura de Manaus, Karine Carlão. Ok, obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora tem a poluição sonora, né? Que ali também fica danado, né, Carlão? Isso é. É verdade. 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas reconsiderou a própria decisão e permite agora a continuidade da licitação para a contratação de plano de saúde pela Prefeitura de Manaus. Pois é, né, Carlão? Essa polêmica sobre a mudança do plano de saúde dos servidores da Prefeitura já virou uma novela, e quem nos explica melhor a respeito do assunto é Odinei Araújo. A empresa
empresa Apvida, contratada pelo governo do Amazonas para prestar serviços de saúde aos servidores do estado, também deve ser contratada pela Prefeitura de Manaus para prestar atendimento aos trabalhadores municipais. É que o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Moraes Costa Filho, reconsiderou sua própria medida cautelar e tornou sem efeito o ato que determinava a suspensão do pregão eletrônico da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus para a contratação de um novo plano de saúde para o município. Na nova decisão, Mário de Moraes reconheceu como proposta final o lance vencedor ofertado pela empresa Apvida no valor de mais de 108 milhões de reais, permitindo o procedimento licitatório para a contratação do plano de saúde e assistência odontológica para os servidores da administração municipal. O conselheiro considerou o documento apresentado pela empresa Apvida, demonstrando o prejuízo que terão os servidores públicos da Prefeitura de Manaus se a licitação continuar suspensa. A troca do plano de saúde dos servidores municipais tem sido motivo de manifestações. Os trabalhadores não querem a troca, mas a Prefeitura alega que os gastos públicos serão menores com a substituição do plano de saúde. Os professores e pedagogos de Manaus, além de outros servidores da Prefeitura, querem inclusive uma audiência pública com a administração municipal na Câmara de Vereadores, conforme diz o coordenador jurídico do Asprom Sindical, Lambert Melo. Nós estamos solicitando audiência pública lá na Câmara, para que a Prefeitura vá na Câmara fazer as suas explicações e levando os documentos que comprovem aquilo que ela vem alegando para fazer essa mudança, para fazer essa verticalização. Nós não concordamos, achamos que ou existe incompetência ou existe má fé. Então, dessa maneira, nós queremos ver as provas, nós queremos ver as contas, as notas fiscais, as despesas que estão sendo feitas, para onde está indo o dinheiro do reajuste que foi dado para cada um de nós que pagamos o Manaus Med. A permissão para a contratação da Apvida foi publicada no Diário Oficial do TCE no último dia 9. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 19 minutos e a crise na saúde pública do Amazonas tem novo capítulo agora. É a Fundação Secom que está com a equipe de médicos ainda mais reduzida. Esse é o novo capítulo, é só capítulo ruim. Carlão, nada melhor, é só ladeira abaixo que a gente fala aqui. Isso porque, gente, o governador Wilson Lima não cumpriu um acordo que ele fez no ano passado, a gente mostrou aqui, com os médicos para pagar os atrasados que devia para as cooperativas, as empresas que prestam serviço para o governo do estado, para o governo do estado na área da saúde. Ele fez um acordo, sentou, fez uma reunião e disse que ia pagar isso em dezembro do ano passado. Mas o que acontece? Calote. Não pagou. Quem tem mais informações a respeito do assunto é Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Então, Nathalie, com isso a crise só piora aqui no estado do Amazonas, certo? Infelizmente, né, Karime e Carlão, mais uma vez boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. É muito triste a calamidade, a situação, o estado de calamidade que se encontra a saúde aqui no nosso estado. A situação da Fundação Secom é só mais uma situação caótica diante de todas as instituições, né, diante de todos os hospitais, de todas as unidades de saúde aqui geridas aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Mas o que vem chamando a atenção nos últimos dias, Karime, foi um comunicado, né, da empresa DIMP Gestão em Saúde Limitada. Essa empresa, ela é responsável pelos médicos de urgência e emergência que atendem na Fundação Centro de Oncologia do Amazonas, na Fundação Secom. Nesse comunicado fixado no mural do Secom, eles informaram a redução no número de médicos para atender os pacientes, porque o governo do estado não cumpriu o acordo de pagar esses profissionais, já que eles estão aí com parte das suas faturas, né, com parte dos seus pagamentos, né, atrasados desde o ano passado. A Fundação Secom é hoje, né, o principal hospital para tratar aí dos pacientes com câncer. E a DIMP, como eu disse anteriormente, é a empresa especializada que faz aí todo esse trabalho de urgência e emergência lá dentro do Secom.
Secom. Eles não estão recebendo esses pagamentos desde o ano passado. Vale a gente lembrar, Karime, né, que no dia 1º de dezembro, os médicos, né, de pelo menos 15 empresas realizaram aí uma redução gradativa de atendimentos, né? E ali naquela redução gradativa de atendimentos, eles tinham o objetivo de chamar a atenção do governador Wilson Lima, do secretário estadual de saúde Anuar Samad e das demais autoridades para a situação. Eram pelo menos 15 empresas médicas, né, que estavam ali com pelo menos 4 meses de salários atrasados. E aí o que os médicos fizeram? Eles não deixaram de atender, mas eles fizeram uma redução, né, de atendimento. Eles estavam atendendo apenas urgência e emergência. Eles pararam com os atendimentos ambulatoriais. Exatamente. E a questão também, eles frisaram muito, passaram dezembro aqui, deram entrevista pra gente, né, Nathalie? Eles frisavam que não era apenas pelos salários atrasados, mas também pela falta de insumos e de estruturas nos hospitais do governo do estado do Amazonas. Exatamente, Karime. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram chamar a atenção do governador e aí no dia 21 de dezembro, né, eles tinham assinado ali, né, um documento com uma lista, né, eles listaram ali tudo que era exigência deles, né? Melhores condições de trabalho, eles precisavam de insumos, né? A gente mostrou aqui situações de hospitais onde os médicos não tinham nem cadeira para eles fazerem os atendimentos. Exato. Né? Então, assim, eles assinaram um documento e aí, naquele documento, eles solicitavam ali do governo do Amazonas, além dos seus pagamentos, as melhores condições de trabalho. E lá naquele documento, né, o governo do Amazonas disse, o governador Wilson Lima anunciou que as despesas médicas, né, o governador anunciou que ele tinha feito um acordo com as empresas médicas e que tudo para tentar sanar aí esse movimento. E aí os representantes dessas 15 empresas médicas foram lá, assinaram esse documento, botaram fim nessa redução temporária como forma de protesto, né, que eles assinaram um acordo, ok, e nessa reunião o governador disse que pagaria parcelado a partir deste ano de 2024 os atrasados, mesmo parcelados. Só que o que acontece, Karime? Esse pagamento, ele não aconteceu. E aí agora, esses profissionais começaram a reduzir os atendimentos novamente. Essa primeira redução de atendimentos, né, já confirmada, foi registrada na Fundação Secom, né? A gente teve a confirmação aí de toda essa situação, mas essa não é uma situação única e exclusiva da Fundação Secom. No último domingo, a gente recebeu uma denúncia do movimento Todos pela Saúde, mostrando a situação pela falta de leitos no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. A gente está em pleno carnaval, né? E a gente sabe que o João Lúcio é referência, não só ali para quem mora na Zona Leste, mas para todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de acidente. E eu vou mostrar, né? A gente vai soltar para você, ouvinte, para quem nos acompanha pelo YouTube, vai poder assistir como é que estava a situação por conta da falta de leitos na unidade. Vamos conferir. Nossas ambulâncias estão praticamente todas retidas aqui no João Lúcio, com macas presas, certo? Unidade de suporte avançado, unidade de suporte básico. E a gente está tentando liberar essas ambulâncias aqui para poder atender a população. Nossas macas estão servindo de leito no João Lúcio. A gente está fazendo o que a gente pode para poder atender a população em meio ao caos que está ocorrendo no estado. Lembrando que as ambulâncias do SAMU estão funcionando, mas estão com maca retida dentro do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, né? Isso daí aconteceu no João Lúcio. Já é um outro ponto como um reflexo do caos na saúde. Aqui, o que acontece? O João Lúcio superlotado, né? Por conta de toda essa situação de ocorrências, a gente sabe que aumenta o fluxo nos hospitais, principalmente nesses setores de urgência e emergência nesse período de carnaval. E aí, sem maqueiro, sem médico, a situação foi essa, né? Foram mais de 10 ambulâncias retidas, né, no João Lúcio, por conta da falta de profissionais. Estavam servindo de leito para o hospital. Exatamente, já que estava receber no hospital, os pacientes foram atendidos nessas ambulâncias. Exatamente, Karime. E aí a gente procurou o presidente do Sindicato dos Médicos aqui no Amazonas, o doutor Mário Viana, para confirmar com ele como é que estava essa situação, se realmente
realmente é verdade? Estava tendo, os profissionais, né, estavam precisando fazer o atendimento lá no João Lúcio dentro das ambulâncias, porque o hospital não tinha leito. Lá na Fundação Secom, a situação realmente está complicada. Foram reduzidos os atendimentos aos pacientes de urgência e emergência oncológicos. E aí ele confirmou para a gente toda essa situação. A gente vai ouvir agora a fala do Dr. Mário Viana, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no nosso estado. Vamos conferir. O governador não cumpriu o acordo com ninguém, né? Mas isso não me surpreende. O governador é exatamente isso. Mas me surpreende a inércia, né, das autoridades competentes. O governador não cumpre os acordos, não paga os trabalhadores da saúde e eu não vejo absolutamente nenhuma ação concreta de qualquer autoridade. Meus pêsames para as autoridades do Amazonas. Péssimo carnaval. 18 horas. Péssimo carnaval para os profissionais de saúde, né, Karine? E para os pacientes que precisam, sem dúvida. Com certeza. A gente ouviu aí a fala do Dr. Mário Viana. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no nosso estado. E aí vale a gente lembrar, né, Karine, que na época, né, de todo esse movimento em dezembro do ano passado, quando as 15 das principais empresas médicas que prestam serviço às unidades de saúde aqui do nosso estado aderiram a esse movimento de redução de atendimentos, o governo do Amazonas afirmou que os pagamentos aconteceriam de forma gradativa, né? Que até o próximo dia 5 eles já receberiam parte daqueles valores e que os pagamentos aconteceriam em janeiro, em fevereiro. Só que isso, Karine, até agora, mais uma vez, não aconteceu. A proposta apresentada pelo governo, né, mostrava que, né, que as empresas receberiam esses repasses gradativamente, né, e que seriam liquidados até o dia 14 de fevereiro. Mas até agora isso não aconteceu e mais uma vez somos prejudicados. Eu posso dizer somos prejudicados, Karine, porque a população como um todo, sem dúvida alguma. Porque a área da saúde, gente, é uma das básicas. Estamos num período de festas, de carnaval, é óbvio que a procura, os acidentes vão aumentar o número, todo mundo sabe como que o governo de novo não se prepara. A gente vê que nunca se prepara para resolver, para o impacto, para um caos, para o aumento do número de pacientes. E agora a gente já anuncia aí, né, essa redução de atendimentos aos profissionais, né, aos pacientes da Fundação Secom. São os pacientes, né, com câncer, são pessoas debilitadas, eles realmente precisam de um atendimento especializado. E aí agora, sem os oncologistas, sem os profissionais especializados para fazerem esse atendimento, a situação fica bastante complicada, Karine. Sem dúvida alguma, Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Boa noite, daqui a pouquinho eu volto com mais informação. Verdade. 6h29, valeu, Nathalie. 18 horas. Vamos agora para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Então, Cadu, o ex-presidente Bolsonaro, ele divulgou um vídeo convocando apoiadores para um ato que ele chama que é em defesa do Estado Democrático de Direito. Esse ato está marcado para o dia 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Bom, segundo Bolsonaro, a manifestação vai ser para ele se defender das acusações feitas contra ele nos últimos meses, vamos dizer assim. Cadu, conta mais a respeito do assunto pra gente. Boa noite, seja bem-vindo. Bolsonaro tem que se defender perante a autoridade policial. Pois eu ia perguntar, ele vai levar advogado, vai ter alguma sentença legal nisso, né? Porque vai levar. Né? É possível. Ele tem que se responder para a justiça e não nas ruas, né, Karine? Fazer levante popular, porque está parecendo última cartada de sobrevivência. Perdão, mas é assim, é o jogo. Vamos contar direitinho essa história. Boa noite, minha querida Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, conforme você disse, Bolsonaro fez um vídeo chamando os seus apoiadores para esse ato público no dia 25, que é o último domingo de fevereiro, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Um dos patrocinadores desse movimento é o pastor Silas Malafaia, é um apoiador inveterado de Jair Bolsonaro. A igreja dele, Vitória em Cristo, é quem vai bancar
o trio elétrico que Bolsonaro vai subir para fazer o discurso juntamente com outros parlamentares, né, como Gustavo Gaia, o Nicolas Ferreira, aquele senador Magno Malta, enfim. Nesse vídeo, Karine, Bolsonaro pede que seus apoiadores compareçam vestidos de verde e amarelo, a exemplo do que aconteceu durante todo o governo dele, para protestar contra o que ele chama de perseguição política, né? E também fazer uma fotografia da força e também da união da direita conservadora. Agora, quem está de olho nesse ato, Karine, é a Polícia Federal e o STF, né? Porque se trata de uma tentativa clara de usar a população como cortina de fumaça diante do afunilamento das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, qual ele aparece, evidentemente, agora nos vídeos, né? Tramando, cobrando, exigindo que alguma coisa seja feita. Bolsonaro sabe que está ficando com menos opções e por isso a última cartada dele seria colocar os apoiadores na frente dele, no sentido de se impor diante das autoridades, né? Tudo vai depender, Karine, de como vai ser esse ato, viu? Pode ser um novo capítulo da história, mas pode ser também o último capítulo, né? Se for um evento raivoso, como sempre foi, né? As pessoas pedindo a prisão de Alexandre de Moraes, pedindo a intervenção militar, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, não há dúvidas de que esse evento vai ser um fracasso e mais um elemento aí contra Jair Bolsonaro, que pode resultar até mesmo na prisão, né? Mas se a estratégia de manifestação pacífica, como ele mesmo fala no vídeo, for bem sucedida, se tudo der certo, se o pessoal for pianinho ali, ele fazer o movimento dele, né, pacífico, como ele diz, aí sim pode sinalizar uma força política e ajudar a pelo menos estancar ali o sangramento e dissipar o peso das acusações. Dissipar, né, não tirar totalmente as acusações dele. Portanto, Karine e Carlão, esse é o risco que o ex-presidente Jair Bolsonaro corre ao realizar esse manifesto político. Segundo ele, como você disse, em defesa do Estado Democrático de Direito. Estado esse que ele tentou acabar para se perpetuar no poder. É isso que não dá para entender nem o nome desse evento. Apoio popular, vale ressaltar, Karine, apoio popular, Bolsonaro com certeza tem. Tem, sem dúvida. Mas o meu palpite, Karine, é que seus apoiadores agora não vão ajudá-lo a ter força política para escapar do que vem por aí. Acho que o tiro pode sair pela culatra depois do comportamento que a gente ficou acostumado a ver dos grupos bolsonaristas, né? São grupos raivosos, muito ligados ali ao extremismo, ligados ao radicalismo. Não é o que Bolsonaro precisa nesse momento. Karine e Carlão. Aguardar para ver, né, Cadu? Vamos aguardar. Aguardar para ver. Ei, Cadu, olha só, os deputados, capitão Alberto Neto e Adair Filho, entregaram à Câmara Federal uma moção de repúdio contra a decisão dos países doadores do Fundo da Amazônia que proíbe usar o dinheiro para obras de recuperação da BR-319. Inclusive, nós já chovemos nessa horta, né, Cadu? Mas continua aí, explica pra gente aí, Cadu, de novo, né, digamos assim, porque a gente já sabe. E aí? A gente falou bastante desse assunto, né, Carlão? Falamos os dois lados aí. O capitão Alberto Neto e Adair Filho, os dois deputados aí, juntamente com a deputada Cristiane Lopes, do partido União Brasil do estado de Rondônia, eles assinaram conjuntamente uma moção de repúdio contra a postura de alguns países doadores do Fundo Amazônia que disseram ser contra usar o dinheiro internacional para fazer obras de recuperação da BR-319. O que aconteceu foi o seguinte, Carlão, a gente vai contar cronologicamente, que é para vocês e os ouvintes entenderem. No fim do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite que o Fundo Amazônia seja usado em obras de recuperação da BR-319. Essa proposta aí foi relatada, teve a relatoria aí do deputado capitão Alberto Neto, que teve o apoio aí maciço de praticamente 100% das bancadas do Amazonas e de Rondônia. Só que aí os governos da Alemanha e dos Estados Unidos encaminharam ao governo brasileiro ofícios se posicionando contra o que foi aprovado na Câmara. Eles disseram que as obras de grande impacto ambiental não podem ter o financiamento do Fundo Amazônia. E aí o BNDES, o banco que gere o Fundo Amazônia, disse que seria inadequado, abre aspas e fecha aspas, né? Inadequado o Fundo Amazônia patrocinar a pavimentação da BR. Ou seja, Carlão e Karine, não há uma regra específica que proíbe o fundo de financiar obras viárias. Há um entendimento entre os países e o Brasil, entre os países e o Brasil, de que seria isso correto, não patrocinar essas obras. Senão eles diriam,
O estatuto não permite, mas eles não disseram isso. Então aí os deputados Capitão Alberto Neto, Adail Filho e Cristiane Lopes apresentaram essa moção dizendo o seguinte: os recursos do Fundo Amazônia devem ser destinados conforme as prioridades nacionais. Sim. E eles, como os parlamentares, não aceitam que países estrangeiros, ainda que doadores, interfiram ou contradigam decisões legislativas que foram aprovadas de forma soberana e democrática. Pra você ver a queda de braço agora, né? Vai começar uma grande queda de braço. E aí eu falei com o deputado Capitão Alberto Neto, agora há pouco, ele mandou mensagem pra gente, gentilmente, e explicou por que ele apresentou essa moção de repúdio. Vamos ouvir o que ele disse. O Estado não se faz presente na BR-319. Não tem uma Polícia Rodoviária Federal, não tem uma Polícia Federal, o IBAMA não consegue fazer o seu trabalho de ir no local fiscalizar os desmatamentos que acontecem em torno da 319. Nós queremos justamente o contrário, utilizar o Fundo Amazônico para ajudar a revitalizar a BR-319, levar segurança, modernidade, fazer um monitoramento, né, por câmeras, satélites, e isso vai fazer com que o Estado se torne presente naquele local e evite qualquer tipo de desmatamento que vá atrapalhar o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Por isso que eu vou lutar, né, um projeto de lei que eu fui o relator, já está no Senado Federal, autorizando a utilização do Fundo Amazônico para a 319. Acho que isso é uma luta, é um sonho do povo amazonense e que nós não vamos desistir desse sonho. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Alberto Neto a respeito do uso do dinheiro do Fundo Amazônia para a recuperação da BR-319. De novo, gente, a palavra-chave é recuperação. Eu achei legal que ele disse que tem um sonho. Pelo menos um sonho, pelo menos tem alguém lutando por isso, tem alguém aí fazendo alguma coisa, escrevendo uma moção, querendo fazer alguma coisa, mexendo, agindo. A gente precisa de ação para que alguém explique exatamente para o fundo internacional, que já que esse dinheiro é para cá e não tem nenhuma cláusula impedindo, que impeça o uso para a recuperação, de novo a palavra-chave da BR-319, não tem ninguém que me venha aqui dizer para onde que eu devo gastar o dinheiro, já que é um dinheiro de doação. Pera lá, né? Cadê? Aí fala de soberania nacional, acho pertinente. Tem que levantar e pelo menos é alguém agindo, alguém fazendo alguma coisa para a recuperação. De novo, ninguém vai abrir uma rodovia no meio da mata do nada, no meio da floresta do nada. Já está lá. É a recuperação de uma rodovia que já existiu, que já foi que já teve muita gente passeando por lá. Foi muito útil. Que já teve muita vida ali, já teve muita vida e é preciso. Então não me vem um dinheiro internacional dizendo para onde que deve gastar, então não me dê. Então não me venha com dinheiro, não venha perturbar meu juízo. Vem aqui fazer um cursinho básico de Amazônia, vem morar aqui um ano para saber como é necessário uma rodovia, como é importante, vital para a economia. Cara, isso chega a ser absurdo. É um absurdo ter que argumentar e dar essa aula básica de geografia internacional, mas é uma ação, é o que eles estão tentando fazer, barganhando, argumentando, tentando pegar esse dinheiro para recuperação. De novo, ninguém vai criar uma rodovia. Recuperação de uma rodovia que já existe, né, Cadu? Você falou tudo agora, hein, Karine? Você desabafou geral. Jogou agora. Poxa. E na realidade, eu acho que tem muita gente que não está interessada na realidade nessa reconstrução. É óbvio, é só a gente pensar. Eles ficam arrumando empecilhos. Qualquer coisinha é motivo para não dar sequência no processo de recuperação da BR-319. Sem dúvida. Essa é a questão. Só a gente pensar qual é a alternativa da rodovia. A hidrovia. Não, tem várias. Pronto, acabou, né? É uma das. Enfim, vai lá. E quando a água vai embora, né? Aí foi o que aconteceu. Ficou todo mundo no hora veja. Aqui a gente tá pagando caro por hortifruti. Banana não tem. Tá faltando batata. Karine, eu ia falar isso pra você. Né? Não tem. Agora a gente tá... E tá R$15 o quilo. Exato. Eu ia falar isso pra vocês quando eu estive aí em Manaus no fim do ano,
que eu até participei ao vivo aí no estúdio. Sim, sim. Eu voltei para Brasília muito frustrado, viu? Tá tudo aí, o custo de vida em Manaus agora está mais caro que em Brasília. Olha aí. Brasília tem alguns itens de consumo que são mais caros aqui em relação a Manaus. Mas agora tudo em Manaus está mais caro, inclusive serviços. Brasília ainda tinha uma vantagem. Agora nós estamos em Brasília aqui, estamos em vantagem em relação a Manaus. Eu fiquei pensando, gente, eu fico pensando nas pessoas, o povo trabalhador que ganha pouco, que ganha muito pouco, o salário mínimo ganha muito menos que em relação a Brasília, está sobrevivendo de que forma, gente? Eu te confesso, Karine, eu saí muito frustrado e intrigado com esse problema. É desolador. Desolador. Agora, Karine, a gente quer uma BR aqui, urgente. Pronto. Agora, só para concluir, Karine, tem outra palavra-chave aí que eu considero, que é ponderação. Porque o Fundo Amazônia, pelo que a gente vê, não tem uma legislação específica para isso. Não há um acordo internacional que diga alguma coisa. Então é preciso que seja criada ou estabelecida uma regulamentação em que haja uma flexibilização do uso desse dinheiro. Tem 2 bilhões de reais sendo na mão ali na gaveta para ser usado e o governo não usa. Então, de que forma seria? O próprio ministro dos Transportes, o Renan Filho, ele abraçou a nossa causa. Ele disse o seguinte: olha, já que o BNDES diz que não pode usar para obra de pavimentação, então pelo menos usa o dinheiro para obras ambientais auxiliares à obra de pavimentação. O governo pavimenta e o recurso do Fundo Amazônia ajuda com outros projetos ambientais que serão necessários para autorizar a estrada. Não é só o asfalto, no caso. Sim, exato. Exatamente, mas nem assim a discussão avançou. Então a gente segue acompanhando essa situação. O debate está vivo. Vamos esperar que esse ano a gente resolva, né? Volto com vocês, O importante é isso que você falou, Cadu. O debate está vivo. Isso aí, muito bom. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Cadu. Agora são 6 horas e 43 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí. Sai daí não. Daqui a pouquinho, aqui no 18 horas, madrugada de chuva deixa ruas alagadas, deslizamento de terra e muito prejuízo aqui na nossa capital, aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. 6h43, vamos conferir tempo e temperatura, ok? Karine Leão já está preparada, vamos aí para... Hoje é a terça-feira de carnaval, e amanhã, né, Karine? Para amanhã, vamos lá. Amanhã, quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, previsão, Karine Leão. Previsão do tempo. Previsão de chuva, viu? 70% de chances de chuva para esta quarta-feira de cinzas, tá? A umidade relativa do ar fica em torno de 84% e essa noite também deve ser de chuva. Falando em chuva, Karine, a chuva continua inclusive fazendo muito estrago nos bairros de Manaus. Uma cratera engoliu parte de uma rua na Cidade Nova, zona norte aqui da capital aqui de Manaus. Durante a chuva forte que atingiu Manaus na manhã desta terça-feira de carnaval, olha aí. Pois é, Carlão, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, como eu falei há pouco, a chuva vai seguir durante esta noite e madrugada, né, de terça para quarta-feira. A repórter Nathalie Moraes tem um balanço da Defesa Civil do que aconteceu na cidade. Boa noite, Nathalie. Pelo menos não tivemos aí registro de vítimas dessas ocorrências, não é? Conta mais. Karine, Carlão, mais uma vez boa noite para vocês, boa noite aos nossos ouvintes. Foram 20 ocorrências registradas aí pela Central 199 da Defesa Civil, né? Sendo 6 de deslizamento, 5 de desabamentos, 2 de risco de tombamento, 6 de riscos de desabar e 2 de alagação e 1 de rachadura. Desse total, né, assim, a gente teve algumas ocorrências que realmente chamaram mais a atenção, que tiveram um risco maior de gravidade, mas felizmente, né, a gente não registrou nenhuma vítima. Dessas ocorrências formalizadas aí, pela Defesa Civil, 8 delas aconteceram aí em bairros da Zona Leste da capital. Inclusive, a Zona Leste foi a área mais afetada, né? As zonas Leste e Norte, onde mais de 8 ocorrências foram registradas aí pela Central 199. Concentrando, a Zona Leste, por exemplo, concentrou aí 8 ocorrências registradas nessa terça-feira. Entre elas, o bairro Colônia Antônio Aleixo
choveu cerca de 65 milímetros. O São Jorge também foi um bairro bastante afetado hoje pela chuva e por lá foram cerca de 48 milímetros de chuva. Mas vale a gente destacar que lá no Poraquequara não choveu tanto assim, comparado com os outros bairros, foi cerca de 32 milímetros, mas por lá essa chuva causou muito estrago, assim, teve uma área, um beco, onde pelo menos 20 pessoas ficaram aí desabrigadas, isso porque a força da chuva acabou levando tudo que essas pessoas tinham. A gente conversou com o Mauro Silva, ele que é morador lá do Poraquequara, e ele destacou um pouco mais de como é que ficou a situação lá no local. Vamos conferir. Pelas autoridades que venham nos ver, venham ver a nossa situação, porque estamos desesperados aqui, porque a chuva não para, cada vez mais chovendo e tá uma cratera já cada vez mais aumentando e a gente pede ajuda. A gente tem filho pequeno, a metade das nossas coisas ainda tá dentro das casas ainda, porque a gente não sabe o que fazer. Se botar fora de casa, molha tudo, vai acabar com tudo. O pouco que a gente tem ainda a perder, aí fica difícil pra gente. Já ligamos para as autoridades, já pedimos ajuda, eles dão 72 horas, só falam isso pra gente. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do Mauro Silva, né? Ele que é morador lá do Poraquequara, mas entre essas ocorrências aí, o que também chamou a atenção foi uma cratera que engoliu parte da rua Croácia, no bairro Nova Cidade, na zona norte aqui de Manaus, durante essa forte chuva, né? Essa situação, inclusive, obrigou aí pelo menos 5 pessoas a desocuparem. Eles tiveram que retirar o pouco que eles tinham, porque parte da rua realmente desabou, abriu uma cratera ali naquela região, e aí outras casas também, as pessoas vão precisar sair das residências porque a rua realmente está oca, é uma situação bastante complicada. E aí a gente conversou com o Carlos Silva, ele que é morador lá da rua Croácia. Vamos conferir. Isso é uma luta que já vem aí há mais de 5 anos, começou a cair um pouquinho e vai caindo. Quando chega o período de chuva vai só piorando e aumenta. A gente chama a Defesa Civil, ela vem aqui, tira foto. Aí uma diz que a responsabilidade é da prefeitura, outra diz que a responsabilidade do governo do estado e acaba ninguém fazendo nada. Aí fica esse estica e puxa. Eu acredito até que eles queiram que aconteça uma desgraça maior, né? Que é o que já está acontecendo. A casa da vizinha rachou toda por dentro, aí muro tudo, né? O prefeito Davi Almeida, que gosta tanto de estar correndo, fazendo evento, ele poderia fazer um evento aqui, um esporte, uma tirolesa, alguma coisa para, né, quem chegar lá embaixo vivo ganha, né? Porque é o que está acontecendo aqui, é o que vai acontecer. Você acabou de ver essa parte que está rachada, tá tudo oco embaixo, só tem asfalto, embaixo não tem mais terra. Vocês estão filmando aqui, a qualquer momento isso pode cair. Então vai ficar menos de 2 metros da casa da vizinha, que está toda rachada. Ela não está aqui porque ela está recolhendo as coisas dela para tirar as coisas dentro de casa, vai ser obrigada a sair de dentro de casa, que ela demorou tanto na vida para conquistar, por causa de uma imprudência aí dos nossos governantes, né? 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do Carlos Silva, ele que é morador lá do Nova Cidade, falando um pouco mais sobre essa situação. Como ele disse, né? Essa situação lá dessa cratera gera um problema antigo, gera um problema de mais de 5 anos. Eles já tinham reclamado, né, várias vezes aí para a Defesa Civil, e aí só agora, depois realmente que parte da rua desabou, as autoridades apareceram por lá. Eu pedi aí uma resposta da Defesa Civil, Karime, e eles informaram, né, que todas essas famílias devem ser indenizadas nos próximos dias. Pelo menos 6 casas ali naquela área, elas foram desocupadas, né? As famílias, elas foram retiradas dos imóveis, as casas já estão vazias, para evitar realmente, né, de que uma tragédia possa acontecer por conta dessa situação da chuva, né? Vale a gente destacar, Karime, que o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, como você bem disse antes de me chamar, né, a previsão é de muita chuva e ventos muito fortes aqui na nossa região. Então, por isso, todo cuidado é muito pouco, e qualquer risco, né, qualquer situação de perigo, é só ligar para o 199, que é o número de socorro aí da Defesa Civil. É importantíssimo. Para registrar qualquer ocorrência. O 193 do Corpo de Bombeiros também, que eles estão prontos aí para atuar nessas situações. Exato. E as pessoas que moram já em situações, lugares já em áreas de risco, é bom ficar atento. Em qualquer situação é melhor passar a noite em outro lugar. Ainda se
segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, do dia 1º até o dia 13 de fevereiro em Manaus, já acumulou, né, já choveu aqui em Manaus, o que era esperado, todo 57% do volume esperado para todo o mês de fevereiro. Então, do dia 1º até 13 de fevereiro, né, choveu 57% do volume esperado para todo o mês de fevereiro. Ou seja, acho que vai ultrapassar, né, Nathalie? Sim. Provavelmente. Pelo menos, né, tipo, até a noite de amanhã, até Nós estamos na metade, né? Já choveu mais da metade. E a previsão é que nessa quarta-feira de cinzas, aí a gente continue registrando, né, pancadas de chuva com forte ventania. Então, por isso, quem mora em área de risco é bom ter um cuidado ainda maior. Karime, Carlão, é isso. Certeza. Boa noite. Valeu, Nathalie. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Valeu, Nathalie. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar agora sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Boa noite, Cíntia. Então, quem quiser ser candidato este ano, 2024, já chegamos, né? Tem até o dia 6 de abril para ir se filiar. É isso aí? Dá tempo para correr? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Peraí, Cíntia. Agora, boa noite, Cíntia Blink. Me tiraram no carnaval para isso, me Olha calar aí. Tava na caverna. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Seguinte, começa agora dia 7 de março, essa janela aí da filiação, né? Sim. Até dia 6 de abril. Esse também é o período para você que quer se candidatar e não está em um partido, entrar num partido para poder se candidatar aí na próxima eleição, que é daqui 6 meses. A gente está falando lá de outubro, quando a gente vai nas urnas e tudo mais. Então, o que acontece? Nesse período, os candidatos podem trocar de partido sem cometer nenhuma infração, porque quando você sai do seu partido é porque aconteceu algum problema, você foi expulso por infidelidade partidária ou alguma coisa assim. Você não pode trocar de partido a qualquer momento, apesar de que às vezes tem uma figura ou outra que fazem parecer isso pra gente, né? Mas não, tem regra, a bagunça tem regra. E do dia 7 de março agora até dia 6 de abril, abre essa janela partidária para que você possa mudar de partido. É um momento bem importante antes da eleição, porque dependendo do partido em que o candidato tá, ele pode ou não ser eleito, ele pode ou não, com o número de votos ali, conseguir uma vaga, uma cadeira. Em especial o pessoal ali do sistema proporcional, né? Tô falando dos vereadores no caso dessa eleição. Já ouviu falar assim de, fulano de tal teve bem mais voto que o outro, mas ainda assim o que teve menos entrou. Pois é, isso está ligado ao partido. Por isso, é um estudo que se faz na hora de escolher qual partido entrar. Tem a ver com as convicções aí que o partido fala. Olha, eu ainda não vi rolar assim. Mas, em teoria, tem a ver sim. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, 2 membros do Ministério Público do Amazonas estão mirando uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Quem são eles, a gente está falando do Procurador-Geral de Justiça atualmente, que é Alberto Nascimento Júnior, e a promotora de Justiça Leda Mara Albuquerque, que já foi Procuradora-Geral antes, né? Então, esses dois estão na disputa aí pela vaga, com a abertura da aposentadoria da ministra Laurita Vaz, que foi em outubro do ano passado. Como é que acontece? É toda uma lista para rolar isso aí. Um dos dois vai ser o representante do Amazonas. Quem vai decidir são os colegas deles. Então, são os promotores e procuradores do Ministério Público do Amazonas, vai decidir entre um desses 2 nomes. O Amazonas, então, manda esse nome para a lista sextupla. 6 nomes de outros estados. Um desses nomes vai ser escolhido vai virar 3 só nome, né? Dentro do STF, os ministros do STF vão definir 3 nomes. Desses 3, o presidente escolhe um nome. Esse nome não está escolhido ainda, porque ainda vai para o Senado. Esse nome vai ser sabatinado aí pelos senadores. E a partir daí, então, toma posse. Então, é um caminho longo, mas o Amazonas está fazendo parte desse caminho. Vamos acompanhar para ver se ficamos com essa vaga. Agora, Cíntia, conta pra gente o seguinte, tá tudo certo mesmo pro deputado Roberto Cidade assumir a presidência do Diretório Municipal do União Brasil aqui em Manaus? Eu não posso cravar isso aí, Karine, mas assim, 99% e download, sabe? Assim, tá rolando, tá indo, porque a gente sabe da excelente relação que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, tem com o governador Wilson Lima, que é
presidente do União Brasil no Amazonas, depois de toda uma disputa, né, com o deputado Paulderney Avelino, que agora está ali na cadeira como suplente de Fausto Júnior na Câmara dos Deputados. Então, tudo aponta, tudo indica para que sim, Roberto Cidade seja quem vai assumir o União Brasil no diretório municipal. Mas a gente tem que esperar isso concretizar para eu contar isso melhor para você. Ao que tudo indica, Thalia, ele tá, sabe, quase ali, sim, sentando ali. Tá ótimo. Falta só um pouquinho. Só um pouquinho. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Mix. Olha só, o IBGE estima que a safra agrícola do Brasil este ano vai ser de 3,8% menor que a de 2023. A redução reflete o impacto dos problemas climáticos ocorridos ao longo de 2023, Karime informou o IBGE. Olha Exato. Em 2023, o que aconteceu? Houve o excesso de chuvas no sul, que atrasou o plantio. Além disso, o país também passou por períodos de seca, com temperaturas elevadas nas regiões norte aqui, né? E centro-oeste. 18 horas. Esporte. O giro esportivo, Cid Soares da área. Olha só, Manaus está de técnico novo e quem vai comandar o time a partir de agora, Cid Soares? Bom, vamos lá começar bem, né? Começar com Manaus. É isso aí, olha, já tem técnico novo, né? Novo treinador. O anúncio foi feito ontem à tarde. Trata-se de Renatinho Potiguar, que substituirá Aderbal Lana no comando técnico. O clube divulgou que Renatinho Potiguar, ex-Souza da Paraíba, será o comandante da equipe para a sequência do Campeonato Amazonense e da temporada 2024. Renatinho tem 41 anos, acumula experiências em clubes como o Globo do Rio Grande do Norte, o América do Rio Grande do Norte, o Asa de Alagoas e mais recentemente comandou o Souza da Paraíba. Entre os anos de 2023 e 2024, o treinador teve um aproveitamento de 60%, destacando-se aí pela média de gols marcados. E ontem, o Manauara também anunciou contratação de treinador Alan Jorge para a sequência da temporada 2024. Ele chega aí para substituir Hugo Chacon, que estava como técnico interino após a saída de Dico Uley. Bom, o Jorge comandou o robô aí da Amazônia em seu primeiro ano de existência, né, na Série B do Barezão em 2021. O comandante tem passagem pelo Velo Clube de São Paulo, CRB da Alagoas, Gama e Botafogo do Distrito Federal, Anapolina e Anápolis de Goiás, e na última temporada esteve à frente do Brasiliense, também do Distrito Federal. Entre a base profissional no futebol amazonense, o Jorge passou aí pelo Nacional e Fast Clube. E lembrando que na sexta-feira tem semifinal, né, do primeiro turno do Barezão com o Amazonas, enfrentando o Nacional às 8 da noite na Arena da Amazônia, e no sábado Parintins encara o São Raimundo lá no Chicão, em Rio Preto da Eva, às 5 da tarde. E olha, agora à tarde teve um jogo, meu irmão, de tirar o chapéu. Sério? Real Madrid. Sim. Nossa, que jogo foi esse, cara? Maravilhoso, né? Jogou fora de casa contra o alemão Leipzig. Agora à tarde, pelas oitavas de final da Champions League, né, um jogo excelente, onde o Leipzig fez um bom jogo, mas não foi o suficiente para superar o bicho papão da Champions. Alto nível lá, né? Altíssimo nível, cara. Outra categoria. Exatamente isso. Outro patamar, né? Mas olha, a história desse jogo é que o Abraham Dias simplesmente fez um golaço. Sabe aquele que o cara é rapado, vai ao chão, só que ele levantou, driblou 3 e fez o gol. O Neymar não faz. História de pescador é outra categoria também. Exatamente. Bem-vindos. Era o que tínhamos pra hoje. Valeu, Cid. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Fica claro a cada dia que o governo do Amazonas não cumpriu o acordo para pagar as faturas atrasadas com as empresas médicas. Não pagaram. O anúncio de um acordo de pagamentos anunciado pelo governo Wilson Lima em dezembro ficou apenas só no papel. A situação não mudou quase nada desde que as empresas médicas prometeram parar os serviços em dezembro por falta de pagamento. Centenas de médicos e outros trabalhadores da saúde continuam sem receber os pagamentos. A situação que estava quase escondida se revelou hoje em um comunicado de uma empresa no Hospital do Câncer em Manaus, a FESECOM. O comunicado diz: atendimento nas enfermarias foi reduzido por falta de pagamento. No meio da crise na saúde, o governador está na Inglaterra, segundo o governo, para apresentar projetos de desenvolvimento sustentável. Enquanto isso, insustentável está a situação dos pacientes das unidades de saúde do estado, que já era ruim e vai ficando cada vez pior. Sem atendimento, exames, remédios e qualquer tipo de respeito. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia.
Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.